O desconhecido, o obscuro e o assustador são aspectos que sempre chamam a atenção de muita gente. E é por isso que as histórias de terror e assombração fazem tanto sucesso, seja em livros, em filmes ou simplesmente naquela roda de amigos em torno de uma fogueira durante um acampamento. E nós aqui do Universo Curioso preparamos uma lista contendo alguns objetos pra lá de assustadores. Então, se você é medroso demais, saiba que esse vídeo não é pra você. Mas se você é muito curioso, vou logo avisando que se você não conseguir dormir hoje à noite, a responsabilidade é toda sua. Conheça agora os 8 objetos amaldiçoados que realmente existem. Annabelle, a boneca. Em 1970, uma mulher comprou uma boneca de pano antiga e deu de presente para a filha. Entretanto, algum tempo depois, a moça começou a perceber estranhos eventos relacionados com o brinquedo, que parecia se mover sozinho e era descoberto em diferentes cômodos da casa, sem que ninguém o tirasse do lugar. Além disso, a moça também passou a encontrar papéis rabiscados com letra de criança e viu a boneca de pé sozinha em uma ocasião. Depois de conversar com o médium, a moça foi informada de que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle, que havia morrido no prédio no qual a jovem morava. E após essa descoberta, os eventos paranormais se intensificaram. A moça então decidiu apelar pela ajuda de um famoso casal de caça-fantasmas, descobrindo que o brinquedo estava na verdade possuído por um demônio mentiroso que manipulava a boneca. O casal Ed e Lorraine Warren levou a boneca e a enclausurou em uma caixa de vidro, e o brinquedo se encontra atualmente exposto no Museu de Ocultismo localizado em Connecticut. A caixa Dybbuk. A caixa Dybbuk nada mais é do que uma caixa para vinho de madeira que, segundo o folclore judaico, contém um espírito sinistro capaz de assombrar e possuir os vivos. Inclusive, existe um filme sobre ela, baseado em um caso famoso ocorrido no Oregon, nos Estados Unidos. Tudo começou depois que um colecionador de antiguidades comprou a caixa em um leilão, e depois de levá-la para sua loja, uma série de coisas assustadoras começaram a acontecer. Alguns dos eventos descritos eram sons sinistros vindos do local na qual a caixa ficava guardada. Todas as lâmpadas da loja aparecendo quebradas e a presença de um cheiro terrível de urina de gato no ambiente. O colecionador, amedrontado, resolveu se desfazer da caixa, mas todas as pessoas que receberam o objeto de presente devolviam em pouco tempo depois, afirmando que havia algo demoníaco sobre ele. Por fim, após se vivenciar diversos acontecimentos paranormais em casa, como ver sombras sinistras e ter sempre o mesmo pesadelo terrível, o colecionador decidiu leiloar o objeto no eBay, incluindo uma descrição detalhada sobre todos os acontecimentos relacionados com a caixa. Ela foi comprada pelo curador de um museu de Missouri, que lançou um livro e que deu origem ao filme contando a história do objeto. A caixa havia pertencido a uma senhora judia que sobreviveu aos campos de concentração nazistas durante a guerra, e quando emigrou para os Estados Unidos, levava consigo apenas uma caixa e outro par de pertences. A mulher havia expressado o desejo de ser enterrada com um objeto, mas por não se tratar de uma tradição judaica, o pedido não foi atendido. A caixa então foi vendida pela neta dessa senhora algum tempo depois do seu falecimento. A pintura do Homem Angustiado. Em tradução livre, o Homem Angustiado é uma pintura de artista que possuía grandes distúrbios psicológicos. Ele utilizou o próprio sangue juntamente com tinta para realizar a obra e acabou cometendo suicídio após ser finalizado. Sean Robinson acabou herdando a tela e, mesmo contra a aprovação de sua família, resolveu pendurá-la em uma parede da sua casa. Pouco tempo depois, ele começou a observar que uma figura sombria às vezes surgia no fundo da tela e relatou também escutar ruídos anormais durante a noite. Foi aí que ele resolveu retirar a obra da sua parede e deixá-la em um cômodo separado. Além disso, para provar o que estava falando, ele deixou uma câmera direcionada à tela por 8 horas por noite durante 3 dias, para ver se conseguia capturar alguma imagem. Bom, melhor pensar 2 vezes antes de ir levando qualquer objeto para sua casa, né? Porque aparentemente nem mesmo eles estão imunes à atuação de forças sombrias. A cadeira da morte. Thomas Bubbs foi condenado ao enforcamento em 1702 por ter assassinado seu padrasto, Daniel Alt. Ele o assassinou com um martelo em Tursken, na Inglaterra. Prestes a ter a sua sentença executada, o criminoso fez um pedido: realizar a sua última refeição
no seu pub predileto. Ao terminar de comer, ele teria rogado uma praga dizendo: "Morte repentina a quem ousar sentar na minha cadeira." O fato se tornou uma lenda rapidamente, e os clientes acabavam usando a suposta maldição em brincadeiras nas quais eles desafiavam a sentar no assento de Busby. Bem, a cadeira de carvalho permaneceu no bar durante séculos, e a lista de óbitos é bastante extensa segundo os relatos da população local. Por exemplo, no final do século XIX, o limpador de chaminés e um amigo zombavam e se sentavam repetidamente na cadeira. Na manhã seguinte, eles amanheceram mortos. No ano de 1967, 2 pilotos da Força Aérea Real sentaram na cadeira e, ao deixarem o estabelecimento, bateram o carro em uma árvore e morreram. Outro caso famoso ocorreu em 1970, quando um pedreiro contestou a maldição e sentou no assento. O rapaz faleceu naquela mesma tarde ao cair em um buraco na construção em que trabalhava. O dono do pub resolveu guardar a cadeira no porão. Porém, mesmo assim, a praga de Busby fez mais uma vítima. Um entregador resolveu descansar no banco entre o transporte de uma caixa e outra. A péssima decisão levou à morte no mesmo dia, em um acidente automobilístico. E por fim, o proprietário do bar doou a cadeira da morte para um museu local de 1972, onde ela ainda está em exibição, mas pendurada a quase 2 metros de altura para evitar que mais alguém se sente e morra. O vaso da morte. No ano de 1988, um vaso de prata datado do século XV teria sido encontrado por um italiano em seu jardim enquanto fazia algumas escavações. Segundo a lenda sobre ele, o artefato trazia em seu interior uma mensagem dizendo: "Cuidado, este vaso traz a morte." A pessoa que o encontrou, pelo que parece, era pouco supersticiosa. Ela teria jogado o aviso fora e vendido a relíquia para uma casa de leilões. O primeiro comprador teria sido um farmacêutico, que faleceu 3 meses depois. O vaso então passou para as mãos de um cirurgião de 37 anos de idade, o qual morreu 2 meses após adquirir o item. Em seguida, o vaso teria sido comprado por um arqueólogo, que teve o mesmo fim do dono anterior. O seguinte teve menos sorte e deixou este mundo apenas 1 mês depois de levar o vaso para casa. Com tantos fatos irrefutáveis, as histórias contadas por alguns jornais italianos sugerem que a polícia confiscou a relíquia e a enterrou selada em uma caixa de chumbo. O local do esconderijo é desconhecido. A lenda do quadro do menino chorando. Para fazer um garotinho chorar para que pousasse para a pintura, Giovanni torturava o menininho que tinha medo extremo de fogo queimando vários palitos de fósforos diante do seu rostinho. Segundo a lenda inglesa, o jovenzinho que tinha medo de fogo teria falecido semanas depois de a obra ser finalizada. E, incrivelmente, o artista faleceu durante um terrível incêndio em sua casa. Depois que o retrato da expressão torturante passou a ser produzido em série na Inglaterra, a lenda acabou chegando a se consolidar. Vários incêndios registrados no país foram atribuídos à maldição do quarto, que era um dos poucos itens encontrados sem nenhum dano físico depois dos incidentes. Existem algumas versões não menos interessantes sobre a lenda, incluindo as demais crianças retratadas por Bregoli. Uma delas conta que o pintor, passando por dificuldades ao não conseguir vender os seus quadros, decidiu fazer um pacto com o diabo. Só que em vez de oferecer a própria alma no negócio, o pintor teria vendido as dos compradores das suas pinturas. Outra versão conta que as pinturas que eram feitas contrariam com várias mensagens subliminares, e algumas das crianças retratadas apareciam com as pupilas dilatadas. O pintor, inclusive, teria confessado que a causa disso era que os pequenos estariam mortos e que eram crianças reais que haviam sido abduzidas para serem entregues ao demônio. O espelho maldito de Murter's Plantation. Tudo bem que nesse caso não é só o espelho da casa que torna assustadora, mas a própria casa tem a sua parcela de culpa em todas as histórias horripilantes contadas sobre ela, já que foi construída em cima de um antigo cemitério indígena. Por isso, pelo menos 10 assassinatos e acontecimentos paranormais já foram relacionados a essa construção. Mas voltando a falar do espelho, dizem que ele chegou ao lugar na década de 1980. Contam que desde então, figuras humanas e vultos misteriosos são vistas refletidos ali. Marcas de mãos em sua superfície também são muito recorrentes, mesmo que ninguém tenha tocado no espelho. Conforme a lenda, o que torna esse espelho um dos objetos malditos e mais assustadores de todos os tempos é a possibilidade de existirem espíritos presos nele. Um dos fantasmas mais famosos do espelho, inclusive, é Sarah Woodolph,
além dos seus filhos que foram mortos por envenenamento. O Boneco Assassino. Em abril de 1989 foi lançado um dos filmes mais cômicos de terror, Brinquedo Assassino. No filme, o psicopata Charles Lee Ray, após ser morto em um tiroteio com a polícia, transfere sua alma para o boneco. O boneco, agora com a alma de Charles, anda, fala e adota o nome de Chuck. O menino Andy ganha o brinquedo como presente de sua mãe, e a partir disso sua vida se torna um pesadelo. O que muitos não sabem é que essa história foi baseada em fatos. O boneco de pano Robert dá inspiração para o Chuck. O boneco de pelúcia tem a pele branca, está vestido com o uniforme da marinha e segura um leão. De acordo com a história de uma empregada da casa que era abusada por seus patrões, deu ao filho deles um boneco. E esse boneco estava amaldiçoado, já que a empregada tinha conhecimento de magia negra e voodoo. O boneco Robert logo cativou um menino chamado Jane e se tornaram inseparáveis. Porém, começaram a acontecer coisas estranhas. Robert era encontrado várias vezes em lugares que eles não tinham o deixado. Os pais ouviam uma voz que respondia quando o garoto falava, além de vizinhos já terem visto o boneco em pé, olhando pela janela. O boneco tomou tanta fama na vizinhança que as crianças atravessavam a rua quando tinham que passar em frente à casa onde ele estava. A mãe de Jenny, não aguentando mais as coisas estranhas e o filho tendo pesadelos, colocou o boneco no sótão. Após um tempo, Robert estava novamente com Jenny. A mãe, não sabendo o que fazer, colocou o boneco em um quadro reservado só para ele, trancado e olhando para fora através de uma janela. Os vizinhos então começaram a ver Robert rindo e se movimentando. A mãe inclusive encontrava o quarto bagunçado mesmo com o boneco trancado sozinho. Depois de uns anos, com a morte de Jenny, de seus pais, a lenda foi esquecida, até que uma nova família se mudou para casa. Essa nova família encontrou o boneco e passou por tudo que a antiga família já passou. A menina da família começou a encontrar suas bonecas sem cabeça e teve alguns problemas com seu cachorro. Após adulta, a menina finalmente se livrou do boneco, colocando em um museu. Hoje, ele é conhecido como Robert o Boneco Assombrado, e quem trabalha nesse museu ainda vê coisas estranhas acontecendo. Mas e você? Acredita mesmo que esses objetos realmente são amaldiçoados ou tudo isso é fruto da nossa imaginação? Se você acredita ou não, nada vai mudar o fato de que muitas pessoas supostamente perderam suas vidas por conta desses objetos. Conhece aí algum objeto supostamente amaldiçoado? Então comenta aí embaixo e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.